Graças e paz, igreja. Oh, glória, maravilha. Irmãos, eu quero que vocês abram a Bíblia comigo no livro de Mateus. Mateus, capítulo 14. Palavra bem conhecida para não tomar tempo da igreja. E já faço meus agradecimentos ao pastor Tony pela oportunidade, ao pastor Josué e aos mais coordenadores desse ministério. Muito obrigado pela oportunidade e pela confiança mais uma vez de trazer a palavra. Amém? Deus abençoe. Todos acharam? Mateus 14, a partir do versículo 13. Amém? Perdão, 22. Versículo 22, perdão. Diz assim: logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o lado oeste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu ao monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali sozinho. Naquele momento, o barco já estava no meio do lago, e as ondas batiam com força no barco, porque o vento soprava contra ele. Já de madrugada, entre as 13 e as 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima da água. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: é um fantasma! E gritaram de medo. Nesse instante Jesus disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está. Venha, respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: socorro, Senhor! Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: como é pequena a sua fé, por que você duvidou? Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou. E os discípulos adoraram Jesus, dizendo: de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Amém, irmãos? Pode se assentar, glorificando, exaltando o santo nome do Senhor. Amém? Irmãos, hoje é um culto de libertação. Hoje é um culto de milagres. Assim, acho que vocês já têm visto que esta segunda-feira é uma segunda-feira em que a missionária ela colocou como um culto de libertação e um culto de milagres, um culto de cura. Eu já quero te dizer nessa noite que se você saiu da sua casa buscando isso, pode ter certeza que vai acontecer um grande milagre na tua vida nessa noite. O que vai determinar esse milagre na tua vida nessa noite é a tua fé. Se você veio em busca de cura, eu já quero determinar que nesta noite você vai ser curado. Se você vem em busca de uma resposta da parte do Senhor, já quero te dizer que Deus tem algo para você nessa noite, sim. Eu não sei a situação que você entrou aqui hoje, mas eu quero te dizer que da mesma forma não irá sair, pode ter certeza disso. Talvez, irmão, você chegou aqui com o coração aflito, apertado, angustiado, mas Jesus está na casa faz tempo, irmão. Quando você se propôs a sair da sua casa, Jesus ele já se encontrava neste lugar. Quando você passou por aquelas portas, Jesus já está com a resposta que você está buscando nas suas mãos. Aleluia. Talvez, irmão, você não está entendendo ainda o processo que você está passando, mas Jesus está no barco. Jesus está no controle de tudo. Foi dito aqui hoje pela boca do irmão Derek que é um tempo determinado para todas as coisas. Eu não sei se você entendeu, mas hoje pode ser que esteja chorando, irmão. Pode ser que esteja doendo, mas amanhã vai ser aliviada esta dor. Pode ser que você esteja aqui hoje debaixo de choro, mas amanhã a alegria virá sobre a tua vida. Há um tempo determinado sobre todas as coisas, irmão. Talvez você chegou aqui hoje com o coração angustiado porque o teu filho está de mal com você. Mas eu quero te dizer que amanhã, ou até mesmo agora, ele pode estar se arrependendo por causa disso. Há um tempo determinado sobre todas as coisas, como foi dito aqui. E pode ser que neste momento seja o tempo da tua vitória, seja o tempo da tua cura, seja o tempo do teu milagre, seja o tempo da tua vitória. Mas isso só o que vai determinar é a tua fé nesta palavra. Aleluia, aleluia. Eu quero te dizer, irmão, que Jesus ele ainda continua te ouvindo, sim. Jesus ele continua te escutando nas madrugadas. Até mesmo quando você não tem mais forças para falar com ele, ele continua sabendo do que você precisa. Até mesmo quando você não tem mais grito, não sai mais nem voz, irmão, da tua garganta, o Senhor continua ouvindo o que você precisa. Ele sabe o que você necessita. Ele sabe o que você precisa nessa noite, irmão.
Ele sabe o que você está passando. Talvez você chegou aqui hoje, eu não vou falar para ninguém, eu não vou contar para ninguém o que eu estou passando. Mas deixa eu te dizer uma coisa, eu não sei, o pastor pode não saber, mas Jesus, Ele sabe, Ele te conhece, Ele te entende, e Ele está aqui para te socorrer nessa hora. Aleluia. Irmãos, a palavra que acabamos de ler, irmão, é uma palavra interessante, porque nós estamos vendo aqui a igreja lotada no dia de hoje, a igreja cheia, irmãos, cheia. E não é diferente há milhares de anos atrás, quando o nosso Jesus Cristo estava pisando sobre essa terra. O povo, quando ficou sabendo que Jesus era capaz, era a autoridade aqui na terra dos céus, quando o povo entendeu que Jesus era capaz de resolver situações que o homem não era capaz, o povo começou a seguir Jesus em grandes multidões, porque dali tinha uma resposta, dali tinha um socorro, dali tinha um afago. E então, irmãos, a Bíblia diz que Jesus, ele chega num monte a fim de descansar com os seus discípulos. E ali, irmãos, o povo estava cercando Jesus. Isso eu estou dizendo, irmão, uma palavra bem um pouquinho antes do que eu acabei de ler. E o povo cercava Jesus e apertava e queria que Jesus atendesse a eles. E o povo passava por um período longo atrás de Jesus. Estavam ali, irmão, sentindo necessidade de pão e de água. Mas só que a Bíblia diz, irmão, que os discípulos reconhecem isso e vê isso. Os discípulos começam a olhar e falar: Jesus, despeça esse povo para que eles vão para casa se alimentar. Despeça esse povo para que eles vão para casa comer alguma coisa. Isso eu estou dizendo um capítulo antes do que aqui nós acabamos de ler. E Jesus então, ele entende que aquele povo, ele não precisava de ir para casa, porque o milagre estava ali. Jesus era suficientemente capaz de dar o alimento que eles necessitavam. O que os discípulos não estavam entendendo é que o povo não precisava de nada, porque estavam na presença de Jesus. Quando você está na presença de Jesus e Jesus está no negócio, irmão, você não necessita de nada, você não tem falta de nada, porque Jesus, ele é suficiente para você. Jesus, ele é suficiente para a tua casa, para a tua família, para a tua vida. Ele é o suficiente. Quando Jesus está em primeiro lugar para a tua casa, irmão, para a tua família e para a tua vida, nada vai te faltar, nada você vai sentir necessidade, nada. Não vai ser o dinheiro, não vai ser o alimento. Pode ficar tranquilo, irmão, despreocupado, que Jesus, ele vai providenciar tudo, porque ele sabe da sua necessidade. Uma vez, irmão, eu ouvi um irmão dizer: nossa, eu perdi tudo. Teve um incêndio no bairro onde eu morava, numa favela próxima onde eu morava, irmão, e o irmão perdeu todas as coisas dentro da casa dele. Os bens materiais, ele se perdeu todo no barraco. Pegou fogo, ele perdeu tudo. E ele falou assim dentro da igreja uma vez: eu perdi tudo. Tudo o que o dinheiro podia comprar, tudo o que minha mão podia dar, mas aquele que me provê em tudo, eu não perdi. A essência dele ainda está comigo. Eu vou continuar adorando e louvando e buscando a Ele, porque se Ele me deu uma vez, Ele vai me dar duas, Ele vai me dar três, Ele vai me dar quatro. Então Jesus, Ele pode suprir a tua necessidade, sim. Só basta você entregar nas mãos dEle. E a Bíblia diz, irmão, que quando eles se depararam nisso, Jesus faz um milagre. O milagre da multiplicação apenas com 5 peixes e alguns pães. E ali, irmãos, aquele povo ficou saciado. A Bíblia diz então que Jesus agora vai para um monte, mas ele ordena que os discípulos atravessem um lago, entrem num barco e atravessem o lago, para que continuasse a missão deles. Mas é interessante, irmão, que Jesus, ele fica, ele fala: vai vocês, porque eu vou ficar, eu vou despedir o povo, eu vou dispensar esse povo, que ainda tem muita gente. Eu já quero te dizer uma palavra profética nessa noite: Jesus, ele não despede ninguém de mãos vazias, irmão. Jesus, ele não despede ninguém de mãos vazias. Você não vai sair daqui hoje de mãos vazias, irmão, pode ter certeza. Talvez não seja de imediato o que você está precisando, mas se você tiver fé, você pode ter certeza que na hora certa, no tempo certo, vai chegar, vai acontecer. Tudo vai mudar a partir do momento que você colocar em prática a sua fé, porque Jesus, ele não despede ninguém de mãos vazias. Todo aquele que crê em Jesus, todo aquele que deposita sua esperança nele, pode ter certeza que ele tem uma resposta, ele tem uma solução. E a Bíblia diz que Jesus, ele despede de todos, irmão, e todos saem dali satisfeitos.
Porque além do alimento físico, Jesus ele também ensinava. Era um alimento espiritual. O que as pessoas não compreendem no dia de hoje é que Jesus não é apenas um milagre, irmão. Jesus não é apenas a profecia. Jesus não é apenas um mover, mas eu quero te dizer que Jesus, irmão, ele foi um ser aqui nessa terra. Ele veio como se fosse um exemplo vivo de como que é herdar o reino dos céus. Jesus veio como morador vivo do reino de Deus. Todas as atitudes de Jesus, quando você se diz cristão, quando você se diz, olha, eu sou crente, crente todos somos, irmão. Mas cristão é totalmente diferente de crente. Ser cristão é quando você começa a seguir a Cristo. E Jesus ele foi o exemplo de que é possível vencer as coisas desse mundo. Jesus ele foi o exemplo vivo de um cidadão do céu. Então quando você se diz cristão, eu quero morar no céu, basta você seguir o exemplo de Cristo. Jesus é amoroso, Jesus é perdoativo, Jesus ele é uma pessoa que não guarda rancores. Pelo contrário, Jesus não julga ninguém. Como será que você anda nessa noite, irmão? Como será que anda você no dia a dia? Será que você tem sido esse exemplo vivo também como cristão na presença de Deus? E a Bíblia diz, irmão, que Jesus ele despede todos ali. Jesus ele dispensa todos. Mas antes de Jesus dispensar, irmão, antes de Jesus fazer o milagre, Jesus estava o quê? A ensinar. A Bíblia é bem clara em dizer que Jesus ele estava ensinando o povo. Jesus ensinava, irmãos, até mesmo grandes sacerdotes. Jesus, quando ele abria a sua boca, ele deixava os sacerdotes constrangidos. Porque ele tinha uma sabedoria tão grande, mas que não era uma sabedoria terrena, era uma sabedoria celestial. E aí, irmãos, a Bíblia diz, aí vamos entrar agora no capítulo ao qual nós lemos, ou no versículo ao qual nós começamos a ler, que ele manda os seus discípulos atravessarem o lago dentro de um barco, e ele fica no monte a fim de orar sozinho. E enquanto ele estava ali orando sozinho, a Bíblia diz, irmão, que ele enxerga no meio do lago o barco. E quando ele enxerga aquele barco, ele vê que o barco está passando por um momento difícil. E ali dentro não é que não tinha ninguém. Ali dentro estavam simplesmente os discípulos de Jesus. Ou seja, aqueles que estavam com ele e que acreditavam que ele era capaz de mudar a história de vida deles. E quando ele enxerga aquilo, irmão, Jesus estava orando. A Bíblia diz que Jesus, ele se propõe a ir de encontro aos seus discípulos. Talvez, irmão, você está hoje numa situação de tempestade, numa situação de turbulência na sua vida. Mas eu quero te dizer que como Jesus estava em cima de um monte, de um lugar alto, vendo os seus discípulos, ele continua no lugar alto e continua te enxergando. Jesus está de cima, no alto reino dos céus, continua te vendo, você não saiu da visão dele. Talvez você tenha pensado, Jesus não está mais comigo, Jesus não me vê mais, Jesus não me alcança mais, eu não consigo mais ouvir. Talvez você não esteja mais buscando ouvir ele, mas além dele te ouvir, você não fugiu da vista de Jesus. Ele continua te vendo onde você estiver, irmão. Você pode até tentar fugir da presença dele, tentar se esconder, mas os olhos do Senhor estão focados e fitados na sua vida. Estão fitados na sua família, na sua casa. Talvez você tenha vindo aqui hoje, quanto tempo que eu não venho na congregação adorar o Senhor? Quanto tempo que eu não entro nesta casa para glorificar o nome dEle? Talvez você esteve afastado por um período, mas deixa eu te dizer, os olhos do Senhor nunca saíram sobre você. O Senhor nunca tirou os olhos da sua vida, da sua casa. Foi você que se afastou, mas Ele não se afastou de você. Talvez você entrou aqui hoje simplesmente para observar, para ver como que é um culto de crente. Deixa eu te dizer, nós estamos em um lugar ao qual aquele que reina eternamente se encontra presente nesta noite. E nós estamos aqui, nos reunimos toda semana, aos finais de semana, porque nós sabemos de onde e quem foi que nos tirou do lamaçal do pecado. O nosso Deus, irmão, Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele consegue te enxergar no passado, no hoje e no amanhã. E não precisa de ajudadores.
Os irmãos vão me perdoar, mas eu vou falar algo. Eu estava na empresa hoje, e Deus falou no meu coração, essa palavra ardendo no meu coração. E um rapaz, ele é de uma outra religião. E ele falou assim para mim: olha, eu vou na igreja, mas lá também tem o Deus, mesmo Deus de vocês, está lá. Só que tem um porém, lá é o Deus só que Deus, ele precisa de ajudadores. Por isso que Deus colocou os santos na terra. Por isso que nós podemos adorar imagens, porque Deus colocou os santos na terra para isso. Eu falei: rapaz, você não conhece o Deus então que nós servimos. Porque o Deus que eu sirvo, ele não precisa de ajudadores, porque ele está em todo lugar, em qualquer momento, em qualquer hora. O Deus que nós servimos é um Deus poderoso, que ele automaticamente, quando você clama por ele está aqui, ele está lá na sua casa agora, ele está lá dentro da cadeia, ele está nos hospitais, aonde ele for clamado, ele se faz presente. O nosso Deus, ele tem poder, irmão, para estar em qualquer lugar, para entrar em qualquer canto, irmão, e para alcançar quem ele quiser, aonde ele quiser. E aí ele falou: isso é verdade, você está certo. E começamos a conversar. Eu não quis entrar em detalhes, irmão, porque eu não gosto de discutir sobre isso. Acho que o Espírito Santo de Deus, ele convence qualquer um. Talvez você não professa a mesma religião que nós, veio aqui hoje para observar, ou até mesmo para tentar entender o que nós fazemos aqui. Deixa eu te dizer uma coisa: nós servimos um Deus vivo, que ele aceita qualquer um, a qualquer hora, a todo momento. E que ele está sempre de braços abertos àquele que deseja recebê-lo também. E nós estávamos ali, irmão, começamos a conversar e, enfim, para não sair uma discussão, acabamos até voltando à nossa conversa normal. Mas foi bem, irmão. Mas ele ficou certo disso e firme que Deus, ele pode estar em qualquer lugar. E a Bíblia diz, irmão, que os discípulos estavam lá, passando por uma situação difícil. O vento soprava, era uma tempestade que estava batendo e assolando o barco. Ou seja, estava colocando os discípulos em risco, estava colocando o povo dele em uma situação de imenso perigo, de aflição, de temor. Eu quero te dizer que não só Jesus, ele pode te enxergar de onde ele estiver, mas eu quero te dizer que ele também pode ir de encontro a você agora, nesta noite. Talvez o teu barco, irmão, esteja sendo espancado, surrado pelas ondas da vida, pelas tempestades que você talvez acha que o seu barco vai afundar. Mas deixa eu te dizer, Jesus, ele é capaz de ir até você e mudar essa situação agora. E ele vai à sua direção. Se você veio aqui hoje buscar ele, pode ter certeza que ele já está indo ao seu encontro. Primeiro ele vai ao teu encontro, pode ter certeza disso, para depois você pensar em encontro dele. É sempre assim, irmão. Jesus, ele, quando ele quer mudar a vida de alguém, ele se prontifica de imediato aí primeiro. Foi assim na minha vida, irmão. Foi assim na minha vida. Irmãos, pode ter certeza que enquanto você está aqui orando, buscando, adorando a Deus, pode ter certeza que Deus, ele está indo de encontro à tua situação. Um dia minha mãe orou por mim, irmão. Um dia minha mãe se ajuntou um monte de irmãs de coque, né? Como se diz. Aquelas irmãs fervorosas que nem a missionária que está aqui. E entre outras irmãs que aqui estão. Se juntou a elas. Minha mãe já estava desesperada, porque achava que eu não tinha mais solução. Eu estou contando isso aqui para edificar a vida de alguém, para que você não se escandalize. Eu estou contando isso para que você entenda o que Deus fez na minha vida, o que Ele é capaz de fazer na vida de alguém. Talvez você veio buscar aqui hoje por um filho, por um esposo, por uma esposa, por um parente, por um vizinho que não te deixa em paz. Mas deixa eu te dizer o que é o poder de uma oração. A Bíblia diz que certa vez Pedro estava preso, irmão. Milhares de homens, centenas não, vamos colocar alguns homens cercando Pedro, ele com algemas. Havia uma igreja orando pela vida de Pedro. Pedro já estava sentenciado à morte, mas a Bíblia diz que em certo momento desce um anjo dentro da cela, arranca as cadeias do pulso de Pedro, abre as celas, os guardas dormem,
abre as portas automaticamente. Pedro sai para fora daquela cadeia. Ninguém vê ele saindo. Viram ele entrando, mas não viu ele saindo. Por quê? Pedro, na hora que sai daquela cadeia, ele vai de encontro aos irmãos. Aonde viam o que os irmãos estavam fazendo. A igreja estava em oração pela vida de Pedro. E Deus enviou um anjo dentro da cela e resgatou Pedro dali. Talvez você esteja um pouco entristecido com alguém, ou até mesmo chateado com alguma situação na sua família. Mas continue orando, porque o Senhor, Ele vai enviar a ajuda e o socorro no momento certo e na hora certa. E haverá libertação na tua casa, na tua família, no teu vizinho, na tua vizinha. Não importa onde esteja, haverá uma libertação. E a minha mãe estava orando, irmão, pela minha vida. Eu contei isso lá na igreja da Morada do Sol. Eu vou contar aqui novamente. Eu estava com uma pistola .40 na cintura e um revólver 32 aqui nas minhas costas. Estava guardando 2.000 papelotes de cocaína. E um dia eu estava brincando com uma mocinha, uma menininha. Sempre gostei de criança. E eu brincando com aquela menina. Deus usa um homem, irmãos, que hoje, para a honra e glória do Senhor, ele é um pastor. Sempre foi, mas estava desviado. E ele virou a esquina, ele não tem um olho. O olho dele é uma pedra de vidro, digamos assim, um olho de vidro. E ele sempre tinha mania de arrancar aquele olho e fazia assim, e brincava com a gente, né? Arrancava o olho e ficava assustando todo mundo. E aí ele virou para mim, brincando, ele falou assim, ele estava brincando, com o olho na mão assim, ele colocou o olho novamente e falou: agora é sério. O que eu vou falar para você aqui, eu espero que você guarde e escute o que eu vou te dizer. Porque o que vai acontecer é um milagre de Deus na sua vida. Receba, porque Deus vai falar com você agora. E eu nunca tinha ouvido falar isso, irmão. Nunca tinha ouvido falar que Deus falava com as pessoas assim. E ele falou para mim assim: tá vendo essa menina que você está brincando? Deus vai te dar duas e vai te dar uma família, e você vai se orgulhar da tua família. Irmão, quem era eu, irmão? Pesando quase 45 quilos, muito mais magro do que eu tô. Cocaína dia e noite. Estava disposto a fazer o que fosse possível, irmão, para defender aquilo ali. Satanás me surrando todos os dias. Mas mal eu sabia, minha mãe nunca tinha me contado, que ela tinha se juntado com aquelas irmãs e oravam pela minha vida dia e noite, dia e noite. E Deus me alcançou no meio de uma boca de fumo às 3h20 da manhã praticamente, e resgatou a minha vida. Eu mudei a minha vida, irmãos. Deus ainda é capaz de buscar, irmão, de encontrar pessoas através da sua oração, de mudar a tua história através da tua oração. A Bíblia diz, irmãos, então, que Deus sabe por que eu estou contando esse testemunho, irmão. A Bíblia diz então que o barco estava sendo jogado de um lado para o outro e os discípulos com medo. Jesus então resolve ir de encontro a eles. Jesus desce do monte, pisa na água e vai de encontro ao barco. Eu posso imaginar, irmão, pode até ser um pouco fantasioso. Isso não está escrito na Bíblia, irmão. Eu estou falando da minha imaginação. Nós estamos vendo ali o Criador pisando na criação. Eu posso imaginar, eu vou imaginar, irmão. Espero que você imagine comigo. Eu fechando meus olhos, eu posso imaginar, irmão, aquela escuridão, aquela tempestade, Jesus andando descalço sobre as águas, e as criaturas em que ele havia criado, irmão, indo de encontro a ele no fundo do mar, até lá em cima de encontro aos pés de Jesus, e passando o dorso de suas costas nos pés de Jesus, para glorificar e exaltar o santo nome dele. Eu posso imaginar as ondas se abrindo, irmão, abrindo naquela tempestade para Jesus passar. Eu posso imaginar Jesus chegando, e quando os discípulos veem aquela bola de fogo no meio das águas, eles se espantam, eles se assustam, porque não sabem que Jesus ainda era capaz de fazer milagres. E quando ele chega próximo àquele barco, um dos discípulos fala assim: olha, é um fantasma. E aí eles dizem: não, é Jesus. Se é Jesus, então deixa que eu vá até o teu encontro, Jesus. Irmão, nós estamos falando de Jesus, Jesus andando sobre as águas. Quem consegue andar sobre as águas, se não for o nosso Deus? Você vê a tecnologia nos dias de hoje, irmão. Eu vejo tantos vídeos aí no YouTube, o pessoal tentando fazer essa feita, irmão, e não consegue.
O pessoal corre em cima da água, tenta atravessar a piscina, correndo, batendo o pé na água. Outros colocam boia, outros colocam não sei mais o que. E outros tentam fazer efeito especial. Nem com efeito especial nas novelas você não vê o milagre acontecer, irmão. Porque o nosso Jesus, Ele é único. Ele é único, irmão. Só Ele é capaz de fazer tal coisa. Só Ele é capaz de realizar tal milagre. A Bíblia diz que Ele começa a andar, irmão, sobre as águas. Com seus pés Ele vai andando e pisando, e a água vai se firmando para que o Criador passe. Porque Ele tinha que salvar e ajudar os seus discípulos. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Os pés de Jesus, ou Jesus, Ele pode não só pisar sobre as águas, missionária, mas como Ele também pode entrar no meio do fogo. Ele pode entrar no meio da cadeia. Ele pode ir na Cracolândia. Ele pode ir dentro de um bar agora socorrer alguém. Ele pode ir, irmão, lá dentro daquela cela agora na cadeia e socorrer alguém, mudar a vida de alguém. Ele pode ir, irmão, lá naquela praça onde tem muitas pessoas que estão precisando sim de Jesus. Ele pode ir, irmão. Quando eu falei que Jesus pode ir no meio do fogo, irmão, quem se lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? A Bíblia diz que o rei manda aquecer 7 vezes mais a fornalha. Mete fogo aí, mete fogo, que eu vou derreter eles agora. Mas mal ele sabia que havia um que estava com eles. Jogaram os 3 na fornalha. Deixa eu te dizer uma coisa, quem jogou os 3 na fornalha foi lambido pelo fogo. Mas quem entrou na fornalha estava com Jesus e não aconteceu nada. Jesus aparece como o 4º homem dentro da fornalha junto com os 3. A Bíblia diz que eram 3. O rei olha e fala, mas espera aí, não era só 3? Estou vendo 4 lá dentro. Jesus entra lá e resgata os 3 lá de dentro. Diz que nem a roupa ficou chamuscada, irmão. Você está entendendo quem é Jesus? Você veio aqui hoje buscar um milagre, talvez até mesmo uma libertação. Jesus, Ele é capaz de te dar esse milagre, essa libertação sobre a tua vida. E aí a Bíblia diz que Jesus, quando Ele chega próximo ao barco, Ele ordena que Pedro vá. Então venha, Pedro, já que você quer vir, venha. E Pedro começa a sair do barco, e foi o único que se propôs a sair do barco. Irmão, Jesus, Ele está chamando alguém nessa noite, como Ele chamou Pedro, para participar do milagre. Jesus está chamando, convidando você nessa noite para participar de um milagre muito grande. Para que você participe de um milagre muito grande na sua vida. Mas para isso, irmão, você tem que se propor a sair do barco. Para isso você tem que se propor a sair do seu comodismo. Para isso você tem que se propor a sair da situação de segurança que você se encontra. Talvez você tenha até um projeto de abrir uma empresa, mas a situação que você se encontra agora é uma situação de comodismo. Ah não, eu estou cômodo aqui, minhas finanças estão bem, mas eu tenho um desejo de abrir um puxadinho a mais ali. Jesus está te convidando a puxar, puxa sim, irmão. Tenha fé, confiança e sai para fora do barco. É Jesus que está te convidando nessa noite, sai para fora do teu barco. Sai do comodismo, participa do milagre comigo. Olha, o meu filho nunca ouviu falar de Jesus, mas eu também tenho vergonha de falar, ou até medo de falar, e com medo da resposta dele. Sai para fora do barco, irmã. Faz o convite que pode ser hoje. Sai para fora do barco, do comodismo. Quem estava dentro do barco estava se sentindo mais seguro. Mas por outro lado, Pedro saiu para fora. E ele teve a oportunidade de estar na história hoje como alguém que confiou em Cristo e participou do milagre junto com Ele. É simples, irmão. Sabe aquele dia que a missionária levanta uma campanha aqui de 10 dias, 20 dias de oração, que o pastor, como ele fez há alguns dias atrás, e você fala, olha, eu tenho o que eu preciso, eu sei que eu necessito, mas às vezes você não sente e não fica encorajado de vir. Jesus está te convidando para sair fora do barco e participar do milagre. E a Bíblia diz que quando Pedro saiu para fora, a Bíblia diz que o vento soprou
e ele começou a afundar. Em algumas versões, a minha versão é a versão para iniciantes. Em algumas versões diz que Pedro começa a afundar, porque ele temeu o vento. Ele olhou para o vento, e o vento soprou tão forte que foi mais, digamos assim, mais impetuoso do que realmente a vontade de Pedro de participar do milagre. Não deixe que o vento, irmão, que está soprando hoje sobre a tua vida, venha ofuscar o milagre que Jesus quer que você participe na sua vida. Confie na força, confie no poder de Cristo. Confie que Ele não vai te deixar afundar. Confie que Ele vai te firmar os pés nesse milagre, que as coisas vão acontecer na sua vida. E o que Jesus faz? Pega na mão de Pedro, levanta ele e diz para ele: como é pouca a sua fé, Pedro. Mas eu costumo dizer, irmão, que Pedro era um dos caras que andava com Jesus que tinha mais fé no meio deles. Porque Pedro, irmão, ele defendia Jesus com unha e dente. Pedro, quando foram buscar Jesus para levar para o Gólgota, Pedro saca da espada e decepa a orelha de um dos soldados. Talvez muitos falariam que isso é um pecado, abominável. Não, era a maneira que Pedro tinha de defender Jesus. Era como ele não estava ainda libertado, não estava liberto. Era a maneira que ele achou de defender a Jesus, de defender o Evangelho. E quando Jesus quando ele faz esse pedido a Jesus, Jesus não nega. E ali a Bíblia diz, irmão, que Pedro ele vai e participou do milagre. Logo em seguida Jesus entra no barco com os discípulos e a tempestade acalmou. Está confiante em Cristo, irmão? Crê que Ele pode mudar a sua situação? Crê que essa tempestade é simplesmente uma garoa de inverno? Que se Jesus entrar com você no barco, tudo vai se acalmar? Então está determinado na noite de hoje que Jesus acalma a tua tempestade nesta hora. Está determinado nesta noite que o teu barco vai servir como história para muitas pessoas. Falar: olha, ela estava numa tempestade, mas um dia eu vi que o barco dela está navegando por mar calmo. Quem viu ela andando num barco no meio da tempestade, hoje está vendo ela andando por um mar calmo. Porque Jesus está no barco dela. Porque Jesus está no barco dele. Se um dia, irmão, você andou por um barco em um lugar, ou se a tempestade assolou o barco da sua vida, pode ter certeza que vai chegar o momento que esse barco vai navegar por águas tranquilas. Mas sabe por quê? Não porque você é merecedor, mas porque Jesus achou graça em você. Não pela força da tua mão, não pela força do teu braço, não porque você é inteligente, porque você é estudioso, porque você tem diplomas, não. É porque Jesus viu graça em você. E porque Jesus está no seu barco. Eu quero, irmão, te dizer que a escolha que eu fiz de aceitar Jesus foi a melhor escolha da minha vida. E eu fico, irmão, muito chateado, muito entristecido quando eu não posso vir congregar. Tem situações que realmente, irmão, não dá para você vir, que nem sábado e domingo. A minha mãe chegou no sábado, pastor, por isso que eu não tive aqui no sábado e no domingo. A minha mãe chegou no sábado e ela não chegou muito bem. E aí ela dormiu e eu queria conversar com ela. Quando foi por umas 5 horas da tarde, ela despertou ali, a gente começamos a conversar. E eu mandei uma mensagem para os irmãos, até do grupo, falei que não daria para me vir. Porque realmente eu não queria ficar um momento com a minha mãe ali. Minha mãe também é serva de Deus. E hoje ela queria vir também, mas de tarde ela teve que resolver algumas coisas no centro da cidade. Provavelmente na quinta-feira e no sábado ela vai estar aqui conosco. Mas eu fiquei muito entristecido, mas também sabendo que era por uma boa causa. Mas eu fico muito entristecido no dia que eu não posso estar aqui, porque é neste lugar que você vem buscar força. Se você sozinho, irmão, já é uma chama acesa. Quando você se reúne com os irmãos aqui para adorar e buscar Deus, a fogueira inflama todo lugar. E Cristo se faz presente na minha casa, na tua casa, na minha vida e na tua vida. Então sempre que você tiver a oportunidade, vem, irmão. Glorifica o Senhor, exalte o santo nome dEle. Porque em casa, irmão, você só vai ter dor de cabeça. Aqui não, aqui você vai ter aleluia, glória a Deus. Você vai ter vitória, você vai ter bênçãos em abundância na sua vida. Que nessa noite você saia daqui sabendo que o milagre te alcançou nessa noite, amém? Assim agradecemos a oportunidade, as palmas louvam ao Senhor.